Bem legal, a gente está começando a parte final da aula. Só que antes da gente progredir com a aula em si, quero que você dê uma olhada, reflita em relação ao seguinte: seu professor faz as coisas bacanas para você. Dá uma olhada na questão de padronização de cores. A gente está usando o transdutor de pressão que eu havia comentado. Tá vendo que o ponteirinho está aqui no vermelhinho? Tá. Só para você ter uma noção, vamos voltar na questão do critério do escorregamento. Olha lá, o ponteirinho está no verdinho, tudo padronizado, tudo conectado. Então, por favor, respeito aí, porque aqui o negócio é padronização total. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Por que eu usei essa figura aqui como sendo a figura inicial e também vou usar uma figura de um pneu de avião escorregando? Porque tá falando sobre atrito, né? Tá falando sobre atrito de superfícies e é o atrito que faz a transmissão de potência. Então, até o momento, a gente já falou sobre esses tópicos anteriores e agora a gente vai para a saga da pressão máxima. E agora é bem simples, o que eu estou querendo evitar é que tenha uma pressão exorbitante e essa pressão exorbitante cause qualquer dano estrutural a qualquer uma das peças. E aí eu cumpro a minha promessa de responder essa pergunta: como é que eu garanto que não vai haver falha entre as peças? Tensão atuante menor ou igual a tensão admissível. E qual é a minha preocupação? É que a tensão atuante causada pela pressão máxima causa uma falha estrutural devido ao escoamento. Então, nada mais simples do que eu te falar que a pressão máxima tem que ser menor ou igual a uma tensão admissível. A tensão admissível é uma tensão limite de resistência, nós vamos usar aqui a tensão limite de resistência ao escoamento, dividido por um coeficiente de segurança. Mas você deve estar se perguntando: o professor é todo certinho, todo mitidão aí, fica falando que usou o vermelho quando falou do escoamento, usou o verde quando falou do escorregamento, leu a fórmula toda bonitinho e se esqueceu do fator Y. Não seja inocente, aqui está tudo programado. Calma, inocente, calma. Então a gente vai seguir. Matematicamente falando, para que não haja falha, o coeficiente de segurança tem que ser maior ou igual a 1. Só que aqui vem um ponto muito importante. Você concorda comigo que a gente tem duas peças envolvidas, um cubo e um eixo, e que nada adianta que só uma delas fique íntegra em termos estruturais? Então você sempre tem que fazer os cálculos do coeficiente de segurança para ambas as peças. E agora eu volto e falo sobre a questão do Y. Nós já conversamos em outras disciplinas que, devido a descontinuidades geométricas, a tensão nominal, ou seja, a tensão teórica, ela é majorada. O que eu quero te dizer é que se a gente medir, ela provavelmente na prática ela é maior. Então por isso que a gente tem que multiplicar por um fator de concentração de tensão. E esse fator de concentração de tensão está relacionado com a geometria das peças. E para ficar mais fácil, ao invés de fazer um cálculo, que a gente antes fazia um cálculo para determinar o Y, a gente vai consultar o fator de concentração de tensão através desse gráfico. E aí esse gráfico usa o seguinte padrão de cores: o fator de concentração de tensão está marcado em vermelho para o cubo. Então você vai entrar aqui no eixo X com o QE. Então você joga o QE, por exemplo, se o QE fosse meio, você joga na curva vermelha e joga para cá e você estipularia que, por exemplo, o fator de concentração de tensão Y do cubo seria alguma coisa em torno de 2,25. Agora, esse gráfico está considerando a cor preta para o eixo, que é a peça interna. E igualmente você vai fazer o mesmo procedimento. Se, por exemplo, o QI for 0,3, basta que você jogue aqui no gráfico, jogue um pouquinho para a esquerda e você vai falar que o fator de concentração de tensão, sei lá, vai ser 1,95, mais ou menos isso. Aí você faz esse tipo de procedimento todas as vezes, para o cubo e para o eixo. Então o fator de concentração de tensão de ambas as peças depende do Q, ou seja, do fator geométrico daquela peça, e você deve aplicar essa fórmula que você está vendo aqui 2 vezes, sempre para fazer as verificações no cubo e sempre para fazer as verificações no eixo. E aí a gente faz um resumo da aula, vai ser a única vez que eu vou fazer o mapeamento do conteúdo, porque eu tenho um pouquinho de tempo ainda. Então eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente conversou até o momento. Falei sobre as funções das uniões por interferência, mostrei o sistema de tolerâncias e ajustes da norma NBR 6158, apresentei os métodos de montagem. Os 2 métodos principais são o método mecânico e o método radial ou método térmico. O método mecânico, o método axial, o método de montagem controlada. Esse método
tem um mecanismo de aplanamento das rugosidades, portanto tem perda de interferência ΔI. Em compensação, a montagem térmica ou a montagem radial não tem perda de interferência, o ΔI é igual a zero. Aí mostrei como fazer a especificação do ajuste, trabalhando o critério do escorregamento, força de atrito menor ou igual à força resultante, e o critério do esmagamento, tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Aí chega a parte que eu gosto bastante, que é a hora de apresentar quais são as referências nos livros de elementos de máquinas. Então aí vocês têm nesse slide uma compilação desses principais livros, onde vocês podem encontrar esses assuntos. E aí eu recomendo que vocês façam exercícios. E quando eu falo que eu ilustrei sempre com atrito, porque o atrito é o principal responsável por fazer a transmissão de potência. Então chegamos até aqui, tem um monte de exercícios que vocês podem fazer, eu vou resolver um exercício com vocês daqui a pouquinho, mas de todas as formas, como é tradição, quando a gente chega no final, eu agradeço pela presença de vocês, então é isso aí, fim, obrigado!